Vamos lá. Seja A um número real e considere o polinômio x ao cubo mais a mais 1 vezes x quadrado mais a mais 2 vezes x mais 2, que tem x igual a menos 1 como uma de suas raízes. Item A. Determine todos os valores de A tais que x igual a 1 é a única raiz. Então vamos lá. Esse polinômio aqui, se ele tem raiz x igual a menos 1, significa que eu posso dividi-lo pelo monômio, que a gente chama x mais 1. Por que x mais 1? Simplesmente porque a gente pega o x menos uma raiz, x0, a gente chama de x0 a raiz, tá? Bom, se o x0 é menos 1, então fica x menos menos 1, então fica x mais 1. Então, a ideia é dividir o polinômio f de x pelo monômio x mais 1, isso vai dar um resto zero. Então, o quociente dessa divisão, o que acontece com esse quociente? Eu vou escrever aqui. O f de x, ele vai ser simplesmente o quociente da divisão, que também é um polinômio, que é x, vezes o monômio x mais um resto. Só que o resto aqui é simplesmente zero para todo x, porque a gente já tem essa decomposição. Então, a gente está procurando o q de x que decompõe o f de x, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um método que não é muito utilizado nos vestibulares, nas resoluções, que é o método da chave, que eu acho muito mais legal. Então, o método da chave é o método da divisão, como a gente vê lá no ensino fundamental 1, tá? Que você aprende a dividir. Então, vamos escrever o polinômio f de x em primeiro lugar. X ao cubo mais a mais 1 x ao quadrado mais a mais 2 x mais 2. E a gente faz a chavinha igual na divisão, dividindo por x mais 1. Como eu estou dividindo polinômios, vai aparecer um polinômio aqui também. Então, o segredo desse método é sempre você eliminar o primeiro cara aqui, né? Como se fosse a mesma coisa da divisão. Então, olha, por quem que eu vou multiplicar o x mais 1 para que apareça o x ao cubo com sinal negativo aqui? Bom, se eu multiplicar isso aqui por x ao quadrado, a gente vai ter menos... Bom, multiplica x quadrado por x, dá x ao cubo. X quadrado por 1 dá x quadrado. Então, eu tenho esse polinômio de cima menos esse polinômio de baixo. Evidentemente, a gente vai ter esse cancelamento. E vai sobrar menos x quadrado. Só que olha só, olhando para cá, a gente vê que tem ax quadrado mais x quadrado, menos x quadrado. Então, a gente some com esse x quadrado e fica simplesmente com ax quadrado. É o único cara que sobra. Além do restante, é claro, né? A mais 2, x mais 2. Bom, agora eu preciso fazer a mesma coisa com ax quadrado. Então, eu vou somar aqui com que cara multiplicando o x mais 1? O ax. Se eu pegar ax e multiplicar... Olha só, vou fazer a continha aqui. Pego o ax e multiplico por x. Isso aqui dá ax ao quadrado. Pego o ax e multiplica por 1. Somando, então dá ax. Agora a gente faz de novo a subtração. Bom, o ax quadrado vai embora com o ax quadrado, sinais diferentes. Veja, aqui tem a mais 2 vezes x. Então é a vezes x mais 2 vezes x. E aqui a gente tem menos ax. Então o a daqui cai fora com o a daqui. Sobra apenas o 2x mais 2. E agora, se você somar com 2 aqui, 2 vezes x mais 1 dá 2. 2 vezes 2x mais 1 dá 2x mais 2. Subtraindo aqui dá 0. O resto é 0, né? A raiz é menos 1. Então, qual que é o polinômio que decompõe esse cara aqui? Ou melhor, são 2, né? É o x mais 1 multiplicado por esse aqui. Então, eu vou escrever o meu f de x como sendo x mais 1 multiplicado por x ao quadrado. Esqueci o resto. X ao quadrado mais ax mais 2. X ao quadrado mais ax mais 2. É isso aqui. Essa é a decomposição do f de x. Agora veja, vamos voltar para a pergunta. Determine todos os valores de a tais que x igual a menos 1 seja a única raiz real. Olha só. Cada um dos polinômios que decompuseram aqui o f de x dão as raízes. Esse aqui dá o x igual a menos 1. E esse aqui dá duas raízes. Certo? E aí é uma equação de segundo grau. Então, a gente reduziu o problema de um polinômio
de grau 3 para uma equação para um polinômio de grau 2 que tem Bhaskara como fórmula de resolução das raízes, que é muito mais fácil. Então eu preciso descobrir qual é o valor de A para o qual esse polinômio x² mais ax mais 2 só tenha raízes complexas. Porque a única raiz real vai ser do polinômio f de x será x igual a menos 1. Portanto, sobram apenas raízes complexas para o nosso segundo polinômio. Agora veja, se eu tenho Bhaskara, eu consigo descobrir como impor essa questão das raízes complexas. Por quê? Olha só, no Bhaskara a gente sabe que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac 2a. Lembrando que esse a não é o mesmo desse a, tá? Então, só para não confundir, eu estou só falando rapidamente aqui. Vamos escrever o Bhaskara, então. Não precisa nem escrever o Bhaskara, né? Vamos escrever o que vai dentro da raiz dessa equaçãozinha aqui. O que vai dentro da raiz? Bom, b². Quem que é o b nesse caso? O b é o a. É o cara que está multiplicando o x, ele vai ao quadrado. Então, é raiz quadrada do a² menos 4 vezes o primeiro termo, que multiplica o x², é 1. Vezes o c, é o último termo, 2. Então, a raiz simplesmente vai ser a² menos 8. Veja, para que você tenha raízes complexas, eu preciso que o radical, ou seja, esse cara aqui, seja menor do que 0. Se o radical a² menos 8 for menor do que 0, aí eu só tenho raízes complexas para o polinômio de grau 2. Então, vamos observar. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Tá? Agora mudou, não é mais x, é a. Bom, o que é a² menos 8 igual a 0? A gente tem uma equação do segundo grau e as raízes são simplesmente mais ou menos raiz quadrada de 8. Se você esboçar o gráfico, a gente vai ter simplesmente um gráfico voltado para cima, porque o a é positivo, ou melhor, porque quem multiplica o a é positivo, é 1. E a gente vai ver, então, que os sinais são mais e menos. Em que região? Bom, aqui a gente vai ter as duas raízes. Aqui é simplesmente menos raiz de 8 e aqui é simplesmente mais raiz de 8. Eu quero justamente os valores de a para os quais esse cara todo é negativo. Então, eu só posso estar pensando nessa região aqui. Beleza? Qual é essa região? É simplesmente a pertencendo a. Olha só, não pode ser igual a 0, tá? Então, é pertencendo ao intervalo menos raiz de 8 mais raiz de 8 e fechado nas duas extremidades. Desculpa, aberto nas duas extremidades. Então, a gente tem a nesse intervalo. Se o a está nesse intervalo, a gente garante que as raízes do x² mais ax mais 2 são complexas. E aí, claro, as raízes do x² mais ax mais 2 também são raízes do f de x. E aí você tem para f de x apenas uma raiz real, que é o x igual a menos 1. Beleza? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, né? Podem sempre comentar aí no chat do YouTube, beleza? Bom, explicada essa parte, vamos para o item B e eu vou precisar da decomposição que eu acabei de utilizar. Determine todos os valores de A, tais que as soluções de f de x igual a 0 sejam números inteiros. Olha só que interessante. A gente já sabe que o f de x ele é x mais 1 vezes x² mais ax mais 2. Tá? Esse é o polinômio, que é um produto de polinômios. Para que todas as soluções sejam números inteiros, bom, a gente já sabe que o x igual a menos 1 é uma raiz, isso aqui é um número inteiro. Então eu preciso que, novamente olhando para a equação do segundo grau, eu preciso que as raízes dessa equação sejam raízes inteiras. E aí aqui eu vou usar as relações de Girard para resolver, a famosa dupla da soma e produto. Soma e produto para a equação do segundo grau, muito melhor do que soma e produto para a equação cúbica. Besteira, né? Vou fazer para a equação cúbica aqui, sendo que a gente já tem a decomposição para o polinômio do polinômio f de x em um polinômio de primeiro grau vezes um polinômio de segundo grau. Então, quais são as relações de Girard? Bom, vamos dizer que a gente tem duas raízes, x1 e x2, e a soma delas é simplesmente o a, que está multiplicando x, dividido por 1, que está multiplicando x², só que com o sinal negativo. Então, é menos a. É a soma. E o produto? Então, a raiz 1 vezes a raiz 2 é simplesmente o produto, que é 2 sobre 1.
que é esse cara aqui dividido por esse cara que é 1. Então é 2. Agora veja, para que as raízes sejam inteiras e o produto delas seja igual a 2, a gente tem 4 possibilidades apenas. Eu vou escrever sempre o par x1, x2, para facilitar a nossa vida. Então a gente pode ter 1 e 2, a gente pode ter 2 e 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, a gente pode ter menos 1, menos 2, e a gente pode ter menos 2, menos 1. Todos esses produtos satisfazem a equaçãozinha de baixo e mantém não a premissa, né? Mantém aqui a condição de que o x1 e o x2 sejam números inteiros. Claro, você poderia ter meio vezes 4, etc. Mas não é número inteiro. Então, já impondo aqui a regra para números inteiros, as únicas opções são essas 4 opções. Agora veja, eu vou olhar para a minha primeira equaçãozinha, que é a primeira relação de Girardi. O A vai ser dado por essa equação, não pela de baixo. Quais são as possibilidades? Bom, como é x1 mais x2, se eu pegar 1 e 2 ou 2 e 1, dá no mesmo. Então, eu vou ter menos A igual a 2 mais 1, que é 3. Então, uma possibilidade é A igual a menos 3. E aí, se eu pegar menos 1, menos 2, ou menos 2, menos 1, dá no mesmo também. Então, a gente vai ter menos A é igual a menos 2, menos 1, que é menos 3. E a gente tem A igual a 3. Então, os dois valores para os quais a gente tem soluções inteiras aqui são simplesmente A igual a menos 3 e 3, tá bom?